Isabela jamais imaginou que fugir de uma tempestade mudaria para sempre o rumo da sua vida. Mas às vezes, o destino usa a chuva para nos levar exatamente onde precisamos estar. A chuva batia violentamente no para-brisa do carro de Isabela Martins enquanto ela dirigia pela estrada rural de Minas Gerais, tentando encontrar a fazenda que havia herdado da avó 3 meses antes. A arquiteta de 28 anos havia saído de São Paulo naquela manhã com um objetivo claro: avaliar a propriedade abandonada e decidir se valia a pena investir numa reforma ou se era melhor vendê-la logo. O que ela não esperava era que uma tempestade súbita transformasse aquela viagem de negócios numa experiência que mudaria completamente sua perspectiva de vida. O céu escureceu rapidamente e os raios começaram a cortar o horizonte de forma assustadora. Isabela não conhecia bem aquelas estradas rurais, pois não visitava a região desde a infância e agora, com a chuva torrencial, estava completamente perdida. O GPS do celular havia parado de funcionar há quilômetros e ela sentia o desespero crescendo a cada minuto que passava. A visibilidade estava quase zero e dirigir naquelas condições era extremamente perigoso. Foi quando avistou um portão entreaberto à beira da estrada. Sem pensar 2 vezes, Isabela virou o volante bruscamente e entrou na propriedade, buscando qualquer tipo de abrigo. Saiu do carro correndo sob a chuva intensa, completamente encharcada em segundos, e procurou desesperadamente algum lugar para se proteger. Seus sapatos de salto afundavam na lama e suas roupas sociais estavam arruinadas. Mas naquele momento, sua única preocupação era encontrar segurança. A primeira construção que avistou foi uma casa rústica, mas bem cuidada, com varandas amplas e janelas iluminadas que pareciam um oásis naquela tempestade. Isabela correu até a porta e bateu freneticamente, tremendo de frio e medo. Quando a porta se abriu, ela se deparou com um homem alto e moreno, de aproximadamente 32 anos, que a olhava com uma mistura de surpresa e irritação. Se você chegou por aqui agora e ainda não faz parte da nossa comunidade, considere se inscrever no canal. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração e fazem refletir sobre a vida. Escreva nos comentários de onde você está nos ouvindo. Nós adoramos saber até onde as nossas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Rodrigo Mendes estava em casa naquela tarde, trabalhando em relatórios sobre sua produção de café orgânico, quando ouviu as batidas desesperadas na porta. Ao abri-la, encontrou uma mulher completamente molhada, tremendo de frio, com os cabelos grudados no rosto e uma expressão de pânico nos olhos. Sua primeira reação foi de irritação. Afinal, aquela era propriedade privada e ele não esperava visitas, especialmente em meio a uma tempestade. Por favor, Isabela conseguiu dizer entre os dentes que batiam de frio. Eu me perdi e preciso de abrigo. A tempestade está muito perigosa e eu não consigo enxergar a estrada. Seus olhos castanhos suplicavam por ajuda. E Rodrigo, apesar de sua natureza reservada, não conseguiu ignorar o desespero genuíno na voz dela. Depois de alguns segundos de hesitação, ele se afastou da porta e fez um gesto para que ela entrasse. Entre logo antes que pegue uma pneumonia, disse com voz áspera, mas que carregava uma preocupação genuína. Isabela entrou rapidamente, deixando um rastro de água no chão de madeira, e Rodrigo fechou a porta às suas costas, cortando o som ensurdecedor da chuva. O interior da casa era aconchegante e rústico, decorado com móveis de madeira maciça e detalhes que revelavam bom gosto e personalidade. Uma lareira crepitava no canto da sala, espalhando um calor reconfortante que Isabela sentiu imediatamente na pele gelada. Obrigada, ela murmurou, ainda tremendo. Eu sou Isabela. Me desculpe invadir sua propriedade assim, mas eu realmente não tinha escolha.
Rodrigo a observou por um momento, notando como ela parecia deslocada naquele ambiente rural com suas roupas de cidade completamente encharcadas. Rodrigo, ele se apresentou secamente. Você está longe da cidade. O que estava fazendo dirigindo sozinha numa tempestade dessas? Havia uma dureza em sua voz que fez Isabela perceber que ele não era do tipo que recebia estranhos com facilidade. Eu estava indo para a fazenda que herdei da minha avó, ela explicou, tentando controlar os tremores. É a primeira vez que volto à região depois de anos e me perdi completamente. Quando a tempestade começou, entrei em pânico. Isabela passou as mãos pelos braços, tentando se aquecer, e Rodrigo notou que ela realmente estava em estado de choque. Contrariando seus instintos mais reservados, ele desapareceu por alguns minutos e voltou com toalhas secas e uma manta. Seque-se e sente-se perto da lareira, disse entregando os itens para ela. Vou fazer um chá quente. Pelo som dessa chuva, você não vai sair daqui tão cedo. Isabela aceitou a gentileza com gratidão, envolvendo-se na manta e se posicionando próxima ao fogo, sentindo o calor penetrar lentamente em seus ossos gelados. Enquanto Rodrigo preparava o chá na cozinha, Isabela aproveitou para observar melhor o ambiente. A casa tinha um charme rústico, sofisticado, que despertou seu olhar profissional de arquiteta. Cada detalhe parecia pensado com cuidado, desde a escolha dos materiais até a distribuição dos móveis. Havia livros espalhados sobre agricultura sustentável e café orgânico, além de fotografias que mostravam plantações e equipamentos modernos. Era evidente que aquele homem não era um fazendeiro comum. Mas o que mais chamou a atenção de Isabela foram os quadros nas paredes. Não eram obras caras ou sofisticadas, mas fotografias da propriedade em diferentes estações, mostrando a evolução de uma terra que claramente havia sido transformada com muito trabalho e dedicação. Havia algo naquelas imagens que falava de recomeço, de alguém que havia encontrado propósito numa nova vida. Isabela sentiu uma curiosidade crescente sobre Rodrigo e sua história, sem imaginar que aquele encontro fortuito estava apenas começando a revelar segredos que mudariam ambas as suas vidas para sempre. Quando Rodrigo voltou da cozinha, com 2 xícaras de chá fumegante, encontrou Isabela observando atentamente as fotografias na parede. Ela havia se livrado da jaqueta encharcada e agora, envolvida na manta, parecia mais relaxada, embora ainda um pouco abalada pela experiência da tempestade. Aqui está, ele disse entregando uma das xícaras. Chá de camomila com mel. Vai ajudar você a se aquecer por dentro. Isabela aceitou a bebida com um sorriso genuíno, o primeiro desde que chegara. Obrigada pela hospitalidade, disse tomando um gole do chá morno. Suas fotografias são lindas. Esta propriedade é sua há muito tempo? Havia uma curiosidade sincera em sua voz que fez Rodrigo hesitar por um momento antes de responder. 5 anos. Ele respondeu, se sentando numa poltrona próxima, mantendo certa distância. Comprei este lugar quando precisei de uma mudança radical na vida. Sua voz carregava um tom que sugeria que havia muito mais por trás daquelas palavras, mas Isabela percebeu que ele não estava disposto a compartilhar detalhes pessoais com uma estranha. A tempestade continuava furiosa lá fora, com raios iluminando esporadicamente a sala através das janelas. Isabela olhou na direção da porta e suspirou. Parece que não vai parar tão cedo. Espero não estar atrapalhando muito seus planos. Ela se sentia genuinamente constrangida por ter invadido a privacidade daquele homem, mesmo que por necessidade. Não tinha planos importantes, Rodrigo admitiu, tomando um gole do próprio chá. Trabalho em casa na maior parte do tempo, administrando a produção. E você, o que faz em São Paulo? Ele havia notado o sotaque paulistano e as roupas elegantes, mesmo molhadas, que indicavam uma vida urbana bem estabelecida. Isabela sorriu levemente. Sou arquiteta.
Trabalho com projetos residenciais e comerciais na capital há quase 10 anos. Ela fez uma pausa, observando o interior da casa mais uma vez. Devo dizer que sua casa tem um design muito interessante. Quem foi o arquiteto? Eu mesmo. Rodrigo respondeu com um toque de orgulho que não conseguiu esconder. Estudei as necessidades do clima local, os materiais disponíveis na região e fui adaptando conforme a necessidade. Não tenho formação em arquitetura, mas tinha uma visão clara do que queria. Isabela ficou impressionada com a resposta, pois reconheceu profissionalmente a qualidade do trabalho executado. Você tem muito talento natural, ela elogiou sinceramente. A circulação de ar, o aproveitamento da luz natural, a escolha dos materiais, tudo está muito bem pensado. Rodrigo pareceu surpreso com o elogio técnico e Isabela percebeu que havia despertado seu interesse profissional. Eles conversaram sobre arquitetura e design por algum tempo e Isabela descobriu que Rodrigo tinha conhecimentos muito mais amplos do que esperava. Ele falava sobre sustentabilidade, aproveitamento de recursos naturais e técnicas de construção ecológica, com uma propriedade que revelava estudos profundos sobre o assunto. Gradualmente, a tensão inicial foi dando lugar a uma conversa mais fluida e interessante. E esta fazenda que você herdou, Rodrigo perguntou eventualmente, fica longe daqui? Isabela suspirou pensativamente antes de responder. Segundo o GPS, deveria estar a uns 15 quilômetros, mas com essa chuva e sem conhecer bem as estradas, acabei me perdendo completamente. É a primeira vez que volto aqui desde que era criança. Como se chama a propriedade? Talvez eu conheça. Rodrigo ofereceu, genuinamente interessado em ajudar. Fazenda Santa Clara. Pertencia à minha avó materna, Dona Clara Mendonça. Ela morreu há 3 meses e deixou a propriedade para mim, mas pelo que soube, está abandonada há uns 2 anos. Rodrigo assentiu, reconhecendo o nome. Conheço sim, fica na estrada velha que liga ao distrito de São José. Sua avó era uma senhora muito respeitada na região. Lamento pela perda. Havia sinceridade em sua condolência, que tocou Isabela inesperadamente. Obrigada, ela murmurou. Eu não era muito próxima dela nos últimos anos. A vida na capital me consumiu completamente e acabei me afastando da família do interior. Agora me sinto culpada por não ter visitado mais. A Isabela surpreendeu-se com sua própria honestidade, compartilhando sentimentos pessoais com um estranho. Culpa não vai trazer ela de volta, Rodrigo disse suavemente. Mas talvez cuidar da propriedade que ela deixou seja uma forma de honrar a memória dela. Havia uma sabedoria em suas palavras que fez Isabela refletir sobre suas verdadeiras motivações para aquela viagem. O som da chuva continuava constante, criando uma atmosfera intimista na sala. Isabela se surpreendeu com a facilidade que tinha para conversar com Rodrigo, apesar da aparente dureza inicial dele. Havia algo em sua presença que transmitia segurança e estabilidade, qualidades que ela não encontrava frequentemente em sua vida agitada na capital. Posso perguntar o que você fazia antes de se tornar produtor de café? Ela indagou cuidadosamente, percebendo que havia tocado em um assunto delicado pela expressão que passou pelo rosto de Rodrigo. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, como se decidisse quanto estava disposto a revelar. Era advogado em Belo Horizonte. Ele finalmente admitiu. Tinha um escritório próspero, vida urbana, tudo o que se espera de uma carreira de sucesso. Sua voz carregava uma amargura sutil que não passou despercebida por Isabela. Mas às vezes, a vida nos força a reavaliar nossas prioridades. Isabela percebeu que havia uma história dolorosa por trás daquela mudança radical de vida, mas respeitou o fato de que Rodrigo não queria entrar em detalhes. Em vez disso, ela mudou o foco da conversa. E agora você está feliz com essa escolha?
Perguntou genuinamente curiosa sobre sua experiência de mudança de vida. Feliz é uma palavra complicada, Rodrigo respondeu pensativamente. Mas encontrei paz aqui, propósito, uma conexão com a terra que nunca imaginei que existisse. O café orgânico não é apenas um negócio para mim, é uma filosofia de vida. Seus olhos brilharam com uma paixão genuína que Isabela achou fascinante. Enquanto conversavam, Isabela não conseguia ignorar o fato de que se sentia estranhamente conectada àquele homem misterioso. Havia uma intensidade em seus olhos escuros e uma profundidade em suas palavras que despertavam sua curiosidade de forma que ela não experimentava há muito tempo. Mas o que ela ainda não sabia era que aquela tempestade estava apenas começando a revelar os segredos que mudariam ambas as suas vidas de forma irreversível. A conversa fluía naturalmente entre Isabela e Rodrigo, quando um estrondo de trovão particularmente forte fez toda a casa tremer. Isabela se encolheu instintivamente e Rodrigo se levantou para verificar as janelas. Esta tempestade está mais forte do que imaginei, ele comentou, observando a chuva que agora caía horizontalmente devido ao vento. Acho que você não vai conseguir sair daqui hoje. Isabela sentiu um misto de apreensão e, surpreendentemente, alívio com aquela informação. Apreensão porque não havia planejado passar a noite fora de casa, e alívio porque uma parte dela não queria que aquela conversa interessante terminasse tão cedo. Eu não quero incomodar, disse hesitante. Talvez se eu esperar mais um pouco, seria irresponsável deixar você dirigir com essa visibilidade. Rodrigo a interrompeu com firmeza. Tenho um quarto de hóspedes que posso preparar para você. Não é luxuoso, mas é confortável e aquecido. Havia uma gentileza inesperada em sua oferta que fez Isabela perceber que, por baixo da aparência rústica, ele era um verdadeiro cavalheiro. Se você está gostando desta história até aqui, considere apoiar clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente o canal. Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias reais que emocionam e inspiram pessoas como você. Enquanto Rodrigo preparava o quarto, Isabela aproveitou para ligar para os pais e avisar que estava bem, mas que talvez chegasse só no dia seguinte devido à tempestade. Durante a ligação, sua mãe fez várias perguntas sobre onde ela estava e com quem, demonstrando a preocupação típica de pais com filhos adultos que ainda se aventuram sozinhos. Quando Rodrigo voltou, encontrou Isabela na cozinha, observando os equipamentos modernos que contrastavam harmoniosamente com o estilo rústico da casa. Você cozinha? Ela perguntou, impressionada com a organização e os utensílios de qualidade que viu. Quando se mora sozinho no interior, você aprende a se virar. Ele respondeu pragmaticamente. Quer jantar alguma coisa? Posso preparar uma pasta simples com ingredientes da horta. A ideia de uma refeição caseira, feita com ingredientes frescos, pareceu deliciosa para Isabela, que estava acostumada com a comida prática mais impessoal da cidade grande. Adoraria, ela aceitou prontamente. Posso ajudar em alguma coisa? Rodrigo hesitou por um momento, claramente não acostumado a ter companhia na cozinha, mas acabou aceitando a ajuda. Trabalhando lado a lado na preparação do jantar, Isabela descobriu outro lado de Rodrigo. Ele se movia pela cozinha com eficiência e conhecimento, explicando sobre as ervas que cultivava e como o solo da região influenciava no sabor dos ingredientes. Havia uma paixão genuína em sua voz quando falava sobre agricultura sustentável e produção orgânica, que contrastava com a dureza que demonstrara inicialmente. Você realmente encontrou sua vocação aqui, Isabela comentou enquanto picava tomates frescos da horta. É impressionante como você conhece cada aspecto da produção. Rodrigo parou o que estava fazendo e a olhou com uma expressão que misturava surpresa e algo que ela não conseguiu identificar completamente.
Não muitas pessoas entendem essa paixão, ele admitiu. A maioria acha que foi uma loucura largar uma carreira promissora para plantar café. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que fez Isabela perceber que ele raramente compartilhava esses sentimentos com outras pessoas. Talvez porque elas nunca encontraram algo que realmente as realizasse. Isabela respondeu pensativamente. Eu mesma, apesar de gostar da arquitetura, às vezes sinto que estou vivendo no piloto automático. Acordo, trabalho, durmo, acordo novamente. É uma rotina que funciona, mas não sei se me realiza completamente. A honestidade de Isabela pareceu tocar algo em Rodrigo. Ele parou de preparar o molho e se virou completamente para ela. E o que você acha que poderia mudar isso? Perguntou com interesse genuíno. Isabela riu suavemente, um pouco sem graça. Não sei. Talvez seja por isso que estou aqui. Essa herança da minha avó apareceu num momento em que eu estava questionando muitas coisas na minha vida. Durante o jantar, a conversa se aprofundou ainda mais. Isabela falou sobre a pressão da vida urbana, os relacionamentos superficiais e a sensação constante de estar sempre correndo atrás de algo sem saber exatamente o que. Rodrigo, por sua vez, compartilhou algumas reflexões sobre simplicidade, sobre como redescobrir o prazer nas coisas básicas da vida havia transformado sua perspectiva sobre felicidade. Quando cheguei aqui, Rodrigo contou enquanto serviam a sobremesa de frutas da propriedade, eu estava completamente perdido. Achava que sucesso significava acumular bens, status, reconhecimento profissional. Mas descobri que verdadeira realização vem de construir algo com significado, de se conectar com a terra, com as pessoas, consigo mesmo. Isabela ouviu atentamente, sentindo uma ressonância profunda com suas palavras. Deve ter sido assustador fazer uma mudança tão radical, ela observou. Como você soube que era a decisão certa? Rodrigo ficou pensativo por um momento antes de responder. Na verdade, não foi uma escolha. Ele disse com uma sinceridade que a surpreendeu. Foi uma necessidade. Às vezes, a vida nos coloca contra a parede e somos forçados a escolher entre continuar fingindo que está tudo bem ou ter coragem de recomeçar. Havia uma dor antiga em sua voz, que fez Isabela perceber que existiam camadas muito mais profundas na história de Rodrigo. A tempestade continuava forte lá fora, mas dentro da casa havia se criado uma atmosfera de intimidade e compreensão mútua que surpreendeu ambos. Isabela se surpreendeu com a facilidade que tinha para se abrir com aquele homem que conhecera apenas algumas horas antes, e Rodrigo, por sua vez, encontrou-se compartilhando pensamentos e sentimentos que normalmente guardava para si mesmo. Quando finalmente se dirigiram para os respectivos quartos, Isabela se deu conta de que algo havia mudado nela durante aquele dia. A tempestade que a trouxera até ali começava a parecer menos um acidente e mais um redirecionamento necessário em sua vida. Ela ainda não sabia que aquela era apenas a primeira de muitas revelações que estavam por vir, e que Rodrigo guardava segredos que tornariam aquela conexão muito mais complexa do que ela poderia imaginar. Isabela acordou na manhã seguinte com o som de pássaros cantando e um aroma delicioso de café fresco que subia da cozinha. A tempestade havia passado durante a madrugada, deixando o ar limpo e uma luminosidade dourada que entrava pela janela do quarto de hóspedes. Por alguns segundos, ela ficou desorientada, lembrando gradualmente dos eventos do dia anterior e de onde estava. Quando desceu para a cozinha, encontrou Rodrigo já vestido com roupas de trabalho, preparando o café da manhã. Ele havia disposto na mesa pães caseiros, geleias feitas com frutas da propriedade, queijo fresco e ovos que, pelo que ela deduziu, deviam vir das galinhas que ouvira cacarejando no quintal. Bom dia, ele cumprimentou com um sorriso mais caloroso do que ela esperava. Dormiu bem?
Melhor do que esperava, Isabela admitiu, sentando-se à mesa. Faz muito tempo que não durmo com tanto silêncio ao redor. Na cidade, sempre há algum ruído de trânsito ou vizinhos. Ela aceitou a xícara de café que Rodrigo lhe ofereceu e ficou impressionada com o sabor rico e encorpado. Este café é incrível. É da sua produção? Rodrigo assentiu com evidente orgulho. Safra do ano passado. Café arábica cultivado em sistema orgânico, sem agrotóxicos nem fertilizantes químicos. O solo aqui é perfeito para esse tipo de cultivo. Isabela percebeu como seus olhos brilhavam quando falava sobre seu trabalho. Uma paixão genuína que ela raramente via em pessoas de sua idade. Após o café da manhã, Rodrigo se ofereceu para acompanhá-la até a fazenda herdada, já que conhecia bem o caminho e poderia ajudá-la a avaliar o estado da propriedade. Isabela aceitou prontamente, tanto pela ajuda prática quanto pela oportunidade de passar mais tempo com ele. Havia algo magnético em Rodrigo que ela não conseguia explicar completamente. O trajeto até a fazenda Santa Clara levou cerca de 20 minutos por estradas rurais que serpenteavam entre morros cobertos de pastagens e pequenas propriedades rurais. Rodrigo dirigia sua caminhonete com familiaridade, apontando marcos locais e contando histórias sobre os vizinhos da região. Isabela percebeu que ele era respeitado e bem integrado à comunidade rural, algo que contrastava com sua origem urbana. Quando chegaram à propriedade herdada, Isabela sentiu um aperto no peito. A fazenda estava realmente em estado de abandono, com a casa principal precisando de reparos estruturais, currais com cercas quebradas e pastagens tomadas pelo mato. Mas mesmo assim, ela conseguiu enxergar o potencial do lugar através de seus olhos de arquiteta. Tem boa estrutura, Rodrigo comentou observando a construção principal. As fundações parecem sólidas e a localização é privilegiada. Com investimento adequado, pode se tornar uma propriedade muito interessante. Isabela caminhou pelos cômodos da casa, imaginando possibilidades de reforma e modernização que respeitassem o charme rural original. Minha avó sempre disse que esta terra tinha algo especial, Isabela murmurou, parada na varanda que dava vista para um vale verdejante. Quando criança, eu passava férias aqui e achava que era o lugar mais bonito do mundo. Depois, quando cresci, passei a ver apenas como interior atrasado. Rodrigo se aproximou dela na varanda. E agora? Como você vê? Perguntou com curiosidade genuína. Isabela ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo a paisagem tranquila e a sensação de paz que o lugar transmitia. Agora vejo possibilidades, ela respondeu finalmente. Talvez minha avó soubesse algo que eu estava perdendo de vista. Eles passaram a manhã inteira explorando a propriedade. Rodrigo, com sua experiência em administração rural, apontava aspectos técnicos que Isabela não teria notado sozinha. Qualidade do solo, fontes de água, potencial para diferentes tipos de cultivo. Isabela, por sua vez, visualizava reformas arquitetônicas que poderiam transformar o lugar numa propriedade moderna sem perder seu charme rústico. Você já pensou em turismo rural? Rodrigo sugeriu enquanto observavam um riacho que cortava a propriedade. Esta região está crescendo nesse segmento. Pessoas da capital procuram lugares autênticos para relaxar, se conectar com a natureza e experimentar vida no campo. Isabela ficou intrigada com a sugestão, pois nunca havia considerado essa possibilidade. Seria viável? Ela perguntou, genuinamente interessada. Precisa de muito investimento inicial? Rodrigo explicou sobre licenças ambientais, adaptações necessárias, parcerias com agências de turismo e outros aspectos práticos que mostraram seu conhecimento abrangente sobre negócios rurais alternativos. Durante o almoço, que fizeram na varanda da fazenda com sanduíches que Rodrigo havia trazido, Isabela se surpreendeu fantasiando sobre como seria viver naquele ritmo mais tranquilo.
A conversa fluía naturalmente entre eles, e ela percebeu que há muito tempo não se sentia tão relaxada e genuinamente interessada em uma conversa. Posso fazer uma pergunta pessoal? Isabela disse hesitante. O que realmente te trouxe para cá? Quer dizer, além da busca por uma vida mais simples? Rodrigo ficou tenso por um momento, e ela percebeu que havia tocado em um assunto delicado. Às vezes precisamos fugir para poder nos encontrar. Ele respondeu evasivamente. Minha vida anterior se tornou insustentável por várias razões. Isabela percebeu que havia dor por trás daquelas palavras, mas respeitou o fato de que ele não queria entrar em detalhes. O que ela não sabia era que Rodrigo estava lutando internamente com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia-se genuinamente atraído por Isabela e pela facilidade de comunicação entre eles. Por outro, carregava segredos sobre seu passado que poderiam complicar qualquer relacionamento futuro, especialmente o fato de ter uma filha que vivia longe dele devido às circunstâncias dolorosas que o trouxeram àquela região. Quando se preparavam para voltar, Isabela tomou uma decisão que ela mesma não esperava. Rodrigo, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas você aceitaria me ajudar com um projeto de reforma desta propriedade? Quer dizer, como consultor, eu pagaria pelos seus serviços, claro. Rodrigo a olhou surpreso com a proposta. Você decidiu ficar com a fazenda, então? Ele perguntou. Isabela riu suavemente, percebendo que havia tomado aquela decisão sem mesmo se dar conta. Acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que encontrei algo que pode dar um novo sentido à minha vida. O que ela não mencionou foi que parte dessa decisão estava relacionada ao próprio Rodrigo e ao desejo de passar mais tempo conhecendo aquele homem intrigante que havia aparecido em sua vida de forma tão inesperada. Nas 2 semanas seguintes, Isabela estabeleceu uma rotina que jamais imaginou possível. Ela havia decidido estender sua permanência na região, usando como desculpa a necessidade de estudar melhor o mercado rural, antes de tomar decisões definitivas sobre a herança. Na verdade, o que a mantinha ali era uma combinação de fascínio genuíno pelo projeto de reforma da fazenda e uma atração crescente por Rodrigo que ela ainda não admitia completamente para si mesma. Todos os dias, Isabela chegava à fazenda Santa Clara pela manhã e trabalhava ao lado de Rodrigo no planejamento da reforma. Ele havia aceitado atuar como consultor técnico, trazendo conhecimentos práticos sobre construção rural, sistemas sustentáveis e legislação ambiental. Isabela, por sua vez, aplicava sua expertise em arquitetura para criar projetos que respeitassem o charme original da propriedade enquanto incorporava as comodidades modernas. A parceria profissional fluía com naturalidade surpreendente. Rodrigo admirava a capacidade de Isabela de visualizar transformações complexas e traduzir ideias em desenhos técnicos detalhados. Isabela, por sua vez, ficava impressionada com o conhecimento abrangente dele sobre construção sustentável, energia renovável e aproveitamento de recursos naturais. Você deveria ter estudado arquitetura, Isabela comentou numa manhã, enquanto revisavam plantas para a reforma da casa principal. Tem uma visão espacial impressionante. Rodrigo sorriu com o elogio, mas havia uma sombra em sua expressão que ela começava a reconhecer sempre que assuntos sobre carreira e futuro surgiam na conversa. Talvez numa outra vida, ele respondeu vagamente, voltando a atenção para os desenhos. Isabela percebeu que havia tocado novamente em um ponto sensível, mas decidiu não insistir. Estava aprendendo a respeitar as barreiras que Rodrigo mantinha sobre seu passado, mesmo que sua curiosidade crescesse a cada dia. Durante os almoços, que sempre faziam juntos na varanda da fazenda, as conversas se tornaram cada vez mais íntimas.
Isabela falava sobre sua vida em São Paulo, relacionamentos que não deram certo, a pressão constante por sucesso profissional e a sensação de vazio que às vezes a assombrava. Rodrigo, embora mais reservado sobre detalhes pessoais, compartilhava reflexões sobre simplicidade, propósito de vida e a satisfação de construir algo com as próprias mãos. "Você nunca se arrependeu de ter deixado a cidade?" Isabela perguntou durante um almoço particularmente agradável, observando a paisagem tranquila ao redor. "Não sente falta da agitação, das oportunidades, da vida cultural?" Rodrigo ficou pensativo antes de responder. "No início sentia", ele admitiu, "mas descobri que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você constrói. Aqui, cada manhã tem propósito. Cada projeto tem significado real." Zardink, Isabela percebeu a sinceridade em suas palavras e sentiu uma pontada de inveja dessa paz interior que ele parecia ter encontrado. Foi durante a terceira semana que Isabela começou a notar sinais mais sutis sobre a vida pessoal de Rodrigo. Certa tarde, quando trabalhavam na reforma do celeiro que seria transformado em área de recreação para turistas, ela encontrou algumas fotografias antigas entre os materiais guardados. Uma delas mostrava uma menina pequena, de cabelos escuros e sorriso radiante, brincando em um playground urbano. "Que criança linda!" Isabela comentou inocentemente, mostrando a foto para Rodrigo. A reação dele foi imediata e intensa. Ele empalideceu visivelmente e tomou a fotografia das mãos dela com cuidado quase reverente. "É minha filha, Sofia", ele disse com voz embargada. "Tem 7 anos." Isabela sentiu como se o mundo tivesse parado por um momento. Rodrigo tinha uma filha. Durante todas essas semanas de convivência, ele nunca havia mencionado isso. "Ela mora com você?" perguntou cuidadosamente, percebendo que havia entrado em território muito delicado. "Não." Rodrigo respondeu secamente, guardando a fotografia no bolso. "Vive em Brasília com a mãe e o padrasto." Havia uma dor profunda em sua voz que fez Isabela perceber que aquela era uma ferida ainda muito aberta. "Nos vemos apenas nas férias escolares." Isabela ficou em silêncio, processando aquela revelação. Muitas coisas começaram a fazer sentido. A reserva de Rodrigo sobre assuntos pessoais, a melancolia que às vezes ela percebia em seus olhos, a forma como ele evitava falar sobre o futuro. "Deve ser muito difícil ficar longe dela", ela disse suavemente. "É a coisa mais difícil do mundo", Rodrigo admitiu, sua voz quase um sussurro. "Mas às vezes, as circunstâncias nos forçam a fazer escolhas que parecem impossíveis." Isabela percebeu que havia uma história complexa e dolorosa por trás daquela separação, mas respeitou o fato de que Rodrigo não estava pronto para compartilhar detalhes. Naquela noite, Isabela teve dificuldade para dormir. A descoberta sobre Sofia havia mudado completamente sua perspectiva sobre Rodrigo. Ele não era apenas um homem que havia escolhido uma vida mais simples no campo. Era um pai separado da filha, carregando uma dor que explicava muito sobre sua personalidade reservada e as barreiras emocionais que mantinha. Mais do que isso, Isabela se deu conta de que estava se apaixonando por aquele homem complexo e misterioso. Os dias trabalhando lado a lado, as conversas profundas, a conexão intelectual e física que crescia entre eles, tudo isso havia criado sentimentos que ela não experimentava há muito tempo. Mas agora, conhecendo a existência de Sofia, ela se perguntava se tinha direito de nutrir tais sentimentos por um homem que claramente carregava bagagens emocionais tão pesadas. No dia seguinte, o comportamento entre eles mudou sutilmente. Rodrigo se mostrou mais distante, como se arrependesse de ter revelado algo tão pessoal. Isabela, por sua vez, oscilava entre o desejo de conhecer mais sobre sua história e o receio de se envolver emocionalmente numa situação tão complicada.
Foi nesse clima de tensão não declarada que receberam uma visita inesperada que mudaria completamente o rumo de suas vidas. Uma mulher elegante, de cerca de 30 anos, chegou à fazenda numa manhã ensolarada, dirigindo um carro luxuoso e procurando especificamente por Rodrigo. Quando ela se apresentou como Patrícia, a ex-esposa dele, Isabela sentiu o estômago se contrair com uma mistura de ciúme, curiosidade e apreensão sobre o que aquela visita poderia significar. Patrícia saiu do carro com a postura confiante de quem estava acostumada a causar impacto onde chegava. Era uma mulher bonita, impecavelmente vestida com roupas caras que contrastavam com o ambiente rural e carregava uma expressão de determinação que fez Isabela perceber imediatamente que aquela não era uma visita social. Rodrigo, ela chamou sem cerimônias, ignorando completamente a presença de Isabela. Rodrigo havia empalidecido no momento em que reconheceu o carro se aproximando. Agora, de pé ao lado de Isabela na varanda da fazenda em Reforma, ele parecia um homem preparando-se para uma batalha. "Patrícia", ele respondeu com voz controlada. "O que está fazendo aqui?" A tensão no ar era palpável, e Isabela se sentiu como uma intrusa naquele momento íntimo e claramente conflituoso. "Preciso falar com você sobre Sofia", Patrícia disse diretamente, finalmente reconhecendo Isabela com um olhar avaliativo que não escondeu sua desaprovação. "É particular", acrescentou com um tom que deixava claro que esperava que Isabela se retirasse. Isabela se moveu instintivamente para dar privacidade, mas Rodrigo a deteve com um gesto sutil da mão. "Isabela é minha parceira no projeto desta fazenda", ele disse firmemente. "Pode falar na frente dela." Isabela ficou surpresa com a declaração de apoio, mas percebeu que Rodrigo estava usando sua presença como uma forma de proteção emocional contra o que quer que Patrícia tivesse vindo discutir. Patrícia riu com sarcasmo. "Parceira? Que rápido você encontrou companhia no meio do nada." Seu tom era carregado de acidez, e Isabela sentiu uma pontada de raiva pela forma condescendente como estava sendo tratada. "Mas, enfim, vim avisar que vamos nos mudar para os Estados Unidos no final do ano. Ricardo recebeu uma proposta de trabalho imperdível em Miami. O impacto da notícia foi visível em Rodrigo. Ele recuou um passo, como se tivesse levado um soco no estômago. "Você não pode levar Sofia para outro país", disse com voz tensa. "Temos um acordo de visitas, direitos estabelecidos." Patrícia o interrompeu com um gesto impaciente. "O acordo foi feito quando você ainda tinha condições de ser um pai presente", ela retrucou. "Agora você vive isolado no meio do mato, sem perspectivas de carreira, sem estabilidade emocional para oferecer a uma criança." Suas palavras eram calculadas para ferir, e Isabela pôde ver o efeito devastador que tiveram em Rodrigo. "Eu tenho estabilidade." Rodrigo protestou, mas sua voz havia perdido a firmeza. "Esta fazenda é um negócio próspero. Tenho uma vida construída aqui." Patrícia balançou a cabeça com desprezo. "Uma fazendinha de café no interior de Minas não é vida para Sofia. Ela precisa de oportunidades, educação de qualidade, um futuro promissor." Isabela observava o embate em silêncio, sentindo uma mistura de indignação e tristeza. Podia ver que Patrícia estava usando Sofia como uma arma emocional contra Rodrigo, explorando suas inseguranças e culpas. Ao mesmo tempo, começou a entender melhor a complexidade da situação e por que Rodrigo carregava tanto peso emocional. Além disso, Patrícia continuou implacavelmente. Sofia já se adaptou à vida em Brasília. Tem amigos, escola, atividades. Não faz sentido forçá-la a vir para este lugar isolado só para satisfazer sua consciência de pai ausente. A crueldade deliberada de suas palavras fez Isabela dar um passo à frente involuntariamente. Com licença, Isabela se intrometeu, incapaz de continuar assistindo calada.
Eu não conheço toda a história, mas uma criança precisa do pai, independente de onde ele more ou o que faça profissionalmente. Patrícia se virou para ela com olhos flamejantes. Você não tem nada a ver com isso, Patrícia retrucou agressivamente. É uma estranha que apareceu há algumas semanas e acha que pode opinar sobre nossa família. Isabela sentiu o sangue ferver. Mas antes que pudesse responder, Rodrigo se posicionou entre elas. Pare, Patrícia, ele disse com voz cansada. Isabela não tem culpa dos nossos problemas. Sua resignação doía mais do que se ele tivesse gritado. O que você realmente quer? Dinheiro? Concordância formal com a mudança? Só diga o que preciso fazer para que Sofia seja feliz. Se você se identificou com essa história até esse momento, clique em Valeu Demais para apoiar esse canal. O Valeu Demais é um botão em que você pode ajudar financeiramente nosso trabalho. É assim que conseguimos manter viva essa missão de contar histórias que tocam a alma. A expressão de Patrícia se suavizou ligeiramente diante da rendição de Rodrigo. Quero que você assine uma autorização para que ela viaje para o exterior e estabeleça residência nos Estados Unidos, disse com tom mais brando. Em troca, prometo que você pode visitá-la durante as férias de verão. Isabela viu Rodrigo lutar internamente com aquela proposta. Era óbvio que ele adorava a filha e que a separação já era uma tortura para ele. Aceitar aqueles termos significaria praticamente abrir mão de ser pai ativo na vida de Sofia, reduzindo-se a visitas esporádicas uma vez por ano. Eu preciso pensar, Rodrigo disse finalmente. É uma decisão muito importante para ser tomada assim, de impulso. Patrícia assentiu, mas Isabela percebeu que havia uma satisfação calculada em sua expressão, como se soubesse que já havia vencido aquela batalha. Você tem uma semana para decidir, Patrícia declarou, dirigindo-se de volta ao carro. Depois disso, vou procurar um advogado para resolver a situação judicialmente. Ela entrou no carro e partiu, deixando uma nuvem de poeira e uma atmosfera carregada de tensão. Rodrigo ficou parado, observando o carro se afastar, com uma expressão de derrota total que partiu o coração de Isabela. Ela se aproximou dele cautelosamente, sem saber como oferecer consolo numa situação tão complexa. Rodrigo, ela disse suavemente, você não pode desistir assim da sua filha. Você não entende, ele respondeu sem tirar os olhos da estrada vazia. Patrícia está certa em muitas coisas. Sofia tem uma vida melhor em Brasília do que teria aqui comigo. Ela tem oportunidades, estabilidade, um padrasto que pode oferecer coisas que eu não posso. Sua voz estava carregada de uma tristeza profunda que fez Isabela perceber o quanto ele se sentia inadequado como pai. Mas você é o pai dela, Isabela insistiu. Isso não pode ser substituído por dinheiro ou oportunidades. Uma criança precisa saber que é amada pelo pai biológico, que ele está presente e interessado em sua vida. Rodrigo finalmente se virou para olhá-la, e Isabela viu lágrimas contidas em seus olhos. Você acha que eu não sei disso? Ele perguntou com voz embargada. Acha que não me mata por dentro saber que minha filha está crescendo longe de mim? Mas às vezes, amar alguém significa fazer o que é melhor para essa pessoa, mesmo que nos destrua por dentro. Isabela sentiu uma lágrima escorrer pelo próprio rosto diante da dor crua em sua voz. Naquele momento, ela compreendeu que Rodrigo não era apenas um homem que havia escolhido uma vida mais simples no campo. Era um pai atormentado por circunstâncias que o forçaram a fazer escolhas impossíveis, carregando culpas que o impediam de lutar pelos próprios direitos. A revelação mudou completamente sua perspectiva sobre ele e sobre a complexidade de seus sentimentos. Conte-me o que aconteceu, Isabela pediu suavemente. Por que vocês se separaram? Por que Sofia foi morar com Patrícia? Rodrigo a olhou por um longo momento, como se avaliasse se estava pronto para compartilhar uma verdade que havia guardado para si mesmo durante anos. É uma história longa e dolorosa,
ele disse finalmente. E quando você souber de tudo, talvez entenda por que algumas pessoas acham que eu não mereço ser pai. Isabela pegou sua mão com firmeza. Deixe-me decidir isso por mim mesma, ela disse. Você não precisa carregar esse peso sozinho. E assim, na varanda daquela fazenda em reforma, com o sol da tarde criando sombras longas ao redor deles, Rodrigo começou a contar a história que havia mudado sua vida para sempre, sem saber que aquela conversa seria o ponto de virada que finalmente o forçaria a confrontar seus demônios e lutar pela relação mais importante de sua vida. Rodrigo se sentou nos degraus da varanda, passando as mãos pelos cabelos numa expressão de cansaço emocional que Isabela conhecia bem. Ela se sentou ao lado dele, respeitando o espaço, mas oferecendo sua presença como suporte silencioso. Eu conheci Patrícia quando ainda era advogado em Belo Horizonte. Ele começou com voz distante. Ela trabalhava numa empresa de relações públicas e nos conhecemos durante um evento corporativo. Isabela escutou atentamente, enquanto Rodrigo descrevia os primeiros anos do relacionamento, caracterizados por ambição mútua e um estilo de vida urbano acelerado. Tínhamos muito em comum naquela época, ele continuou. Os mesmos objetivos profissionais, o mesmo círculo social, a mesma visão de sucesso. Quando Sofia nasceu, pareceu que tínhamos tudo. Carreira consolidada, apartamento luxuoso, uma filha linda. O que mudou? Isabela perguntou suavemente quando Rodrigo fez uma pausa longa, perdido em memórias que claramente ainda o machucavam. Ele suspirou profundamente antes de continuar. Meu escritório começou a representar empresas que depois descobri estarem envolvidas em esquemas de corrupção. No início, eu não sabia de nada, mas quando as investigações começaram, percebi que estava no centro de um escândalo muito maior do que imaginava. Isabela começou a entender a magnitude do que Rodrigo havia enfrentado. Você estava envolvido nos esquemas? Perguntou cuidadosamente. Não diretamente, Rodrigo respondeu com firmeza. Mas fui ingênuo, negligente. Deveria ter questionado mais certas transações, investigado melhor alguns clientes. Quando tudo veio à tona, minha reputação foi destruída junto com a dos verdadeiros culpados. A história que se desenrolou foi de uma complexidade moral que Isabela não esperava. Rodrigo havia se recusado a colaborar com as investigações de uma forma que prejudicasse seus clientes, mesmo sabendo que isso custaria sua carreira. Patrícia não entendeu minha posição. Ele continuou com amargura. Para ela, eu deveria ter feito qualquer coisa para preservar nossa vida, nossa posição social, nossas ambições. E Sofia, como ela foi afetada por tudo isso? Isabela perguntou, pensando na menina pequena da fotografia. Tinha apenas 3 anos quando tudo desmoronou. Rodrigo respondeu com voz embargada. Mas as consequências vieram depois, quando perdi o escritório, quando o dinheiro acabou, quando tivemos que vender o apartamento. Patrícia começou a me culpar por ter destruído nossa família. Isabela percebeu que havia camadas ainda mais profundas naquela história. Foi quando vocês se separaram? Rodrigo balançou a cabeça. Tentamos manter o casamento por mais 1 ano. Patrícia conseguiu um emprego em Brasília e sugeriu que nos mudássemos para lá, recomeçássemos do zero. Eu concordei. Estava disposto a fazer qualquer coisa para manter nossa família unida. Mas não funcionou. Isabela concluiu vendo a expressão de dor no rosto dele. Em Brasília, eu não conseguia trabalho na minha área. Minha reputação havia me precedido. Patrícia estava construindo uma nova carreira, conhecendo pessoas, se adaptando. Eu ficava em casa com Sofia procurando emprego, me sentindo cada vez mais inútil. Havia uma honestidade brutal em suas palavras que tocou Isabela profundamente. Foi nesse período que você começou a ter problemas emocionais? Ela perguntou intuitivamente. Rodrigo assentiu lentamente. Depressão, ansiedade, crises de pânico.
Eu que sempre fui uma pessoa controlada, determinada, de repente não conseguia nem sair de casa há alguns dias. Sofia percebia que algo estava errado, mesmo sendo tão pequena. Isabela começou a entender por que Rodrigo carregava tanta culpa em relação à filha. Patrícia achou que você não estava sendo um bom pai. Ela disse suavemente. Pior do que isso, Rodrigo respondeu com voz embargada. Um dia, durante uma das minhas crises mais severas, Sofia tentou me consolar. Ela tinha 4 anos e veio me abraçar quando eu estava chorando no sofá. Eu a afastei bruscamente, disse que precisava ficar sozinho. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Isabela podia imaginar como aquele momento havia marcado Rodrigo profundamente. Foi quando Patrícia decidiu se separar definitivamente? Perguntou. Ela disse que eu estava prejudicando Sofia emocionalmente. Rodrigo continuou. Que uma criança não deveria ver o pai naquele estado, que eu precisava me tratar antes de poder ser pai novamente. E você concordou? Isabela perguntou, embora já soubesse a resposta pela expressão dele. Achei que ela estava certa, Rodrigo admitiu. Como eu poderia ser um bom pai se não conseguia nem cuidar de mim mesmo? Como poderia oferecer estabilidade emocional para Sofia se eu mesmo estava despedaçado? Isabela sentiu uma mistura de compaixão e frustração. Mas você se tratou, Rodrigo. Você reconstruiu sua vida, encontrou propósito aqui na fazenda. Por que ainda se considera inadequado como pai? Rodrigo a olhou com uma expressão que misturava gratidão e tristeza. Porque algumas feridas nunca cicatrizam completamente, ele respondeu. Porque toda vez que vejo Sofia nas férias, percebo o quanto ela cresceu longe de mim, o quanto perdi de sua infância. Porque Patrícia está certa quando diz que ela tem uma vida melhor em Brasília do que teria aqui comigo. Se essa história te fez sentir algo verdadeiro, lembre-se. Apoiar esse canal também é um gesto de carinho. Clique em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que mais pessoas recebam histórias como essa. Isabela segurou as mãos de Rodrigo com firmeza. Você está errado, disse com convicção. Sofia pode ter conforto material em Brasília, mas o que você tem para oferecer aqui é muito mais valioso. Amor incondicional, presença genuína, valores sólidos, conexão com a natureza e simplicidade. Rodrigo balançou a cabeça, ainda resistindo. Você não entende a complexidade da situação, ele protestou. Patrícia se casou com Ricardo, um executivo bem-sucedido que pode dar a Sofia tudo que eu não posso. Educação particular, viagens, oportunidades. Isabela o interrompeu com uma determinação que surpreendeu ambos. E você acha que isso substitui ter um pai presente? Ela perguntou com intensidade. Você acha que Sofia não sente sua falta? Que ela não se pergunta por que o pai escolheu viver longe dela? As palavras de Isabela atingiram Rodrigo como flechas certeiras, forçando-o a confrontar verdades que havia evitado enfrentar. Naquele momento, Isabela percebeu que havia chegado a um ponto de não retorno em seus sentimentos por Rodrigo. Não era mais apenas atração ou curiosidade. Ela se importava genuinamente com sua felicidade e com o bem-estar de Sofia. Uma menina que nunca havia conhecido, mas que já ocupava um espaço em seu coração. A revelação a assustou e a determinou ao mesmo tempo, porque significava que estava disposta a lutar por aquela família fragmentada, mesmo que isso complicasse sua própria vida de formas imprevisíveis. A conversa entre Isabela e Rodrigo foi interrompida pelo som de pneus na estrada de terra. Ambos olharam na direção do barulho e viram uma van escolar se aproximando. Rodrigo se levantou imediatamente, com uma expressão de surpresa e pânico que Isabela não conseguiu interpretar inicialmente. O que é isso? Ela perguntou. Mas antes que ele pudesse responder, a van parou em frente à propriedade. Papai! Uma voz infantil e alegre gritou da janela da van.
Isabela viu uma menina pequena, de cabelos escuros e olhos brilhantes, acenando freneticamente para Rodrigo. Era Sofia, a filha que ela havia visto apenas em fotografias, estava ali, de carne e osso, com o sorriso mais radiante que Isabela já havia presenciado. Rodrigo correu em direção à van, sua expressão de pânico transformando-se em alegria pura. "Sofia, minha princesa!" ele exclamou, abrindo os braços para receber a menina que saltou literalmente em suas costas. Isabela observou a cena com um aperto no coração, comovida pela conexão óbvia entre pai e filha. O motorista da van, um homem idoso e simpático, explicou que Patrícia havia ligado na escola pedindo para que trouxessem Sofia diretamente para a fazenda. Disse que era uma emergência familiar e que o senhor já estava esperando, ele informou. Rodrigo franziu o senho, claramente confuso, mas agradeceu e assinou os papéis de responsabilidade. Depois que a van partiu, Rodrigo se ajoelhou na altura de Sofia, segurando suas mãozinhas pequenas. "O que você está fazendo aqui, meu amor? Não era para vir me visitar só nas férias?" Sofia sorriu com a inocência típica de uma criança de 7 anos. "A mamãe disse que você estava muito triste e precisava de uma surpresa para ficar feliz de novo." Isabela observou a interação pai-filha com fascínio. Sofia era uma miniatura feminina de Rodrigo. Mesmos olhos expressivos, mesmo sorriso cativante, mesma forma de inclinar a cabeça quando pensava. Mas o que mais a impressionou foi a naturalidade com que a menina se relacionava com o pai, apesar do tempo separados. "Papai, quem é a moça bonita?" Sofia perguntou, finalmente notando Isabela. Rodrigo se virou como se tivesse esquecido momentaneamente da presença dela. "Sofia, esta é Isabela. Ela é uma amiga que está me ajudando com um projeto aqui na fazenda." Isabela se aproximou com cuidado, sabendo que crianças podem ser tímidas com estranhos. "Oi, Sofia," Isabela disse, se ajoelhando também para ficar na altura da menina. "Seu pai me contou muito sobre você. Ele disse que você é muito inteligente e corajosa." Sofia sorriu timidamente, mas Isabela percebeu curiosidade em seus olhos. "Você mora aqui com o papai?" a menina perguntou inocentemente. "Não, eu moro em São Paulo," Isabela explicou. "Mas estou passando uns dias aqui ajudando seu pai com um projeto especial." Sofia assentiu, como se aquilo fizesse perfeito sentido em sua lógica infantil. "São Paulo é longe? Mais longe que Brasília?" Isabela sorriu com a pergunta adorável. Rodrigo, ainda processando a chegada inesperada da filha, pegou Sofia no colo. "Que tal mostrarmos a fazenda nova para Isabela?" ele sugeriu, tentando normalizar a situação. Sofia bateu palmas entusiasmada. "Sim, ela precisa conhecer os cavalos do seu João e a horta que você plantou." Enquanto caminhavam pela propriedade, Isabela observou como Rodrigo se transformava na presença da filha. O homem reservado e atormentado que ela conhecera dava lugar a um pai amoroso e brincalhão. Ele explicava cada detalhe da fazenda para Sofia com paciência infinita. Respondia a todas as suas perguntas com carinho e participava de suas brincadeiras espontâneas. Sofia, por sua vez, claramente adorava o pai. Ela se pendurava em seu pescoço, contava histórias da escola, mostrava desenhos que havia feito e pediu para ele cantar a música que sempre cantavam juntos. Isabela sentiu o coração se apertar ao perceber o quanto aquelas duas pessoas se amavam e o quão cruel era mantê-las separadas. Durante o almoço, que improvisaram com ingredientes que Rodrigo tinha em casa, Sofia tagarelou sobre sua vida em Brasília, seus amigos, as aulas de balé e seus planos para as próximas férias. Mas Isabela notou que sempre que a conversa se dirigia para o futuro, a menina perguntava quando poderia visitar o pai novamente. "Papai, por que você não mora mais perto de mim?" Sofia perguntou de repente, com a honestidade direta das crianças. Rodrigo ficou sem palavras por um momento, e Isabela viu a dor passar por seus olhos. "É complicado, meu amor," ele respondeu finalmente.
Às vezes, os adultos precisam morar em lugares diferentes por causa do trabalho. Mas eu sinto sua falta, Sofia disse simplesmente, e Isabela viu lágrimas se formarem nos olhos de Rodrigo. Eu também sinto muito a sua falta, princesa. Mais do que você pode imaginar. Isabela sentiu que estava presenciando um momento íntimo demais e se levantou para dar privacidade, mas Sofia a chamou de volta. Isabela, você acha que o papai deveria morar mais perto de mim? A menina perguntou com a lógica simples de uma criança. Isabela olhou para Rodrigo, que a observava com uma expressão vulnerável. Eu acho que pais e filhos devem ficar juntos sempre que possível. Ela respondeu cuidadosamente. Famílias são importantes. Sofia assentiu vigorosamente. Eu também acho. Talvez você possa convencer o papai a se mudar para Brasília. Isabela percebeu que a menina havia adotado uma estratégia infantil para resolver um problema adulto complexo, mas sua inocência só tornava a situação mais tocante. À tarde, quando Sofia cochilou no sofá depois de brincar intensamente, Rodrigo e Isabela conversaram em voz baixa na cozinha. Ela não sabe sobre a mudança para os Estados Unidos, Rodrigo observou com preocupação. Patrícia ainda não contou para ela. Isabela percebeu que aquela visita não havia sido casual. Você acha que Patrícia mandou Sofia aqui de propósito? Ela perguntou. Para que você visse o quanto seria difícil se separar dela definitivamente. Rodrigo assentiu lentamente. Patrícia conhece meus pontos fracos. Sabe que ver Sofia me destrói e me fortalece ao mesmo tempo. Isabela observou a menina dormindo. Seu rosto angelical relaxado, uma das mãos de Rodrigo acariciando carinhosamente seus cabelos. Naquele momento, ela tomou uma decisão que mudaria o rumo de suas próprias vidas. Rodrigo, ela disse com determinação, você precisa lutar pela sua filha, e eu vou te ajudar. Mas o que ela ainda não sabia era que aquela promessa a levaria a confrontos que testariam não apenas sua coragem, mas também a profundidade de seus sentimentos por aquela família que havia chegado à sua vida de forma tão inesperada. Quando Sofia acordou de sua soneca, encontrou Isabela e Rodrigo conversando seriamente na cozinha. Com a intuição natural das crianças, ela percebeu que algo importante estava sendo discutido. Vocês estão falando sobre coisas de adultos? Perguntou, se aproximando e subindo no colo de Rodrigo com naturalidade. Sobre algumas decisões que o papai precisa tomar. Isabela respondeu honestamente, pois acreditava que crianças mereciam verdades adequadas à sua idade. São decisões sobre mim? Sofia perguntou com perspicácia surpreendente. Rodrigo e Isabela trocaram olhares, percebendo que a menina era mais perceptiva do que imaginavam. Podem ser, Rodrigo admitiu cuidadosamente. Por que você pergunta, princesa? Sofia ficou pensativa por um momento antes de responder. Porque a mamãe anda estranha em casa. Ela fala muito com o Ricardo sobre papéis importantes e viagens longas. Sofia explicou com a sinceridade infantil. E quando eu pergunto se vou ver você nas próximas férias, ela fica triste e muda de assunto. Isabela sentiu o coração se apertar ao perceber que a menina já pressentia as mudanças que estavam por vir. Rodrigo abraçou a filha com mais força, lutando para controlar suas emoções. Sofia, não importa o que aconteça, você precisa saber que eu te amo mais que tudo no mundo, disse com voz embargada, e que sempre vou ser seu pai, sempre vou estar aqui quando você precisar de mim. Sofia o olhou com os olhos grandes e sérios. Você promete? Ela perguntou, estendendo o mindinho para fazer a promessa tradicional das crianças. Rodrigo segurou o dedinho pequeno com o seu, mas Isabela percebeu a luta interna que ele travava. Eu prometo que sempre vou te amar e que vou fazer tudo o que puder para estar presente na sua vida. Ele disse, escolhendo as palavras cuidadosamente. Isabela decidiu intervir antes que a situação ficasse pesada demais para uma criança. Sofia,
que tal mostrarmos para seu pai os desenhos que você fez na escola? Sugeriu, notando uma pasta colorida na mochila da menina. Sofia se animou imediatamente, correndo para buscar seus trabalhos artísticos. Enquanto Sofia organizava seus desenhos, Isabela puxou Rodrigo para um canto da sala. Você precisa contar a verdade para ela, murmurou em voz baixa. Ela já desconfia que algo está acontecendo. É melhor que ouça de você do que descubra de forma traumática depois. Rodrigo balançou a cabeça, claramente angustiado. Como eu explico para uma criança de 7 anos que posso não vê-la por anos? Ele sussurrou de volta. Como eu digo que a mãe dela quer levá-la para outro país e que eu talvez não tenha poder para impedir? Isabela tocou seu braço com gentileza. Você começa lutando, ela respondeu com firmeza. Você mostra para Sofia que ela vale qualquer batalha. A conversa foi interrompida quando Sofia voltou correndo com seus desenhos. Olhem este aqui! Ela exclamou, mostrando um papel colorido onde havia desenhado uma casa com 2 figuras, uma maior e uma menor, cercadas por árvores e animais. É você e eu na fazenda, papai. Rodrigo pegou o desenho com mãos trêmulas, claramente emocionado. Está lindo, meu amor, ele disse com voz embargada. Posso ficar com ele? Sofia assentiu entusiasmada. Fiz especialmente para você. E este aqui? Ela pegou outro desenho. É nossa família. Isabela se aproximou para ver e sentiu o coração se apertar. O desenho mostrava 3 figuras de mãos dadas. Rodrigo, Sofia e uma terceira pessoa, que claramente representava Isabela. Sofia, quem é esta pessoa aqui? Isabela perguntou apontando para a terceira figura. É você! Sofia respondeu como se fosse óbvio. Você faz parte da nossa família agora, não faz? A inocência da pergunta fez Isabela e Rodrigo se entreolharem, ambos percebendo como a situação havia se tornado complexa emocionalmente. Querida, Isabela disse se ajoelhando na altura da menina, eu sou apenas uma amiga que está ajudando seu pai. Famílias são mais complicadas do que isso. Mas Sofia balançou a cabeça com determinação infantil. Não, você gosta do papai e ele gosta de você. Eu vejo nos olhos de vocês. E você é legal comigo. Por isso você faz parte da nossa família. A observação perspicaz de Sofia deixou ambos os adultos sem palavras. Isabela percebeu que suas tentativas de manter distância emocional haviam falhado completamente. Não apenas ela havia se apaixonado por Rodrigo, mas também havia desenvolvido um carinho genuíno por Sofia. A menina, com a intuição natural das crianças, havia percebido os sentimentos que eles mesmos ainda estavam descobrindo. Foi nesse momento tenso que ouviram o som de um carro se aproximando. Pela janela, viram Patrícia descendo de seu veículo com uma expressão determinada. A mamãe chegou! Sofia exclamou correndo para a porta, mas Isabela notou que não havia a mesma alegria explosiva que ela demonstrara ao ver o pai. Patrícia entrou na casa com a postura de quem vinha resgatar sua filha de uma situação inadequada. Sofia, pegue suas coisas. Precisamos voltar para casa, disse sem cerimônias, ignorando Isabela completamente e dirigindo apenas um olhar frio para Rodrigo. Mas eu acabei de chegar, Sofia protestou. Quero ficar mais tempo com o papai. Você tem escola amanhã, Patrícia respondeu firmemente. E seu pai tem coisas para resolver. Mas havia uma frieza em sua voz que fez Isabela perceber que aquela visita havia sido calculada. Patrícia havia enviado Sofia para que Rodrigo sentisse o impacto da separação iminente, e agora voltava para levar a menina embora no momento exato em que a dor seria máxima. Patrícia, Rodrigo se adiantou, precisamos conversar sobre a decisão que você me pediu. Sua voz havia ganhado uma firmeza que Isabela não ouvira antes. Mudei de ideia. Não vou assinar a autorização para Sofia sair do país. O impacto da declaração foi visível no rosto de Patrícia. Rodrigo, não faça isso mais difícil do que precisa ser. Ela respondeu com tom ameaçador.
Você sabe que não tem condições de oferecer para Sofia o que ela merece. Seja racional. Mas algo havia mudado em Rodrigo desde a conversa com Isabela e a tarde passada com a filha. Sou o pai dela, ele disse com uma determinação que surpreendeu até mesmo Isabela. E vou lutar pelos meus direitos. Sofia merece ter o pai presente em sua vida, e eu mereço a chance de ser o pai que ela precisa. A transformação em Rodrigo foi evidente. O homem resignado havia dado lugar a um pai disposto a batalhar por sua filha. O confronto que se seguiu mudaria para sempre a dinâmica daquela família fragmentada. E Isabela percebeu que sua própria vida nunca mais seria a mesma depois daquele dia que começara com uma tempestade e estava terminando com a promessa de uma nova batalha. Desta vez, pelo direito de amar e ser amado sem restrições ou culpas do passado. A tensão na sala era palpável, enquanto Rodrigo e Patrícia se encaravam, ambos determinados a defender suas posições sobre o futuro de Sofia. A menina, percebendo a gravidade da situação, se aproximou de Isabela e segurou sua mão, buscando segurança emocional. "O que está acontecendo?" Sofia perguntou em voz baixa, seus olhos grandes refletindo confusão e medo. Os adultos, às vezes, precisam tomar decisões difíceis sobre o que é melhor para as pessoas que amam. Isabela explicou suavemente, acariciando os cabelos da menina. Mas não importa o que aconteça, você precisa saber que tanto seu pai quanto sua mãe te amam muito. Sofia assentiu, mas continuou segurando a mão de Isabela como uma âncora emocional. Patrícia observou a interação entre Isabela e Sofia com uma expressão que misturava irritação e reconhecimento. "Vejo que você já conquistou minha filha", disse com tom sarcástico. "Deve ser gratificante brincar de família perfeita por algumas semanas." Isabela sentiu o rosto corar com a provocação, mas manteve a compostura. "Não estou brincando de nada", Isabela respondeu com firmeza. "Apenas reconheço uma criança especial quando vejo uma, e sei que ela merece ter ambos os pais presentes em sua vida." Suas palavras carregavam uma convicção que fez Patrícia recuar ligeiramente. Rodrigo se adiantou, colocando-se entre as duas mulheres. "Patrícia, isso não é sobre Isabela ou sobre você", ele disse com voz firme. "É sobre Sofia e sobre meu direito de ser pai dela. Passei anos me sentindo culpado, achando que ela estaria melhor sem mim. Mas hoje, vendo como ela me recebeu, como sorriu ao me ver, percebi que estava errado." "Rodrigo, você está sendo romântico demais", Patrícia retrucou, mas sua voz havia perdido um pouco da firmeza anterior. "Sofia tem 7 anos. Ela não entende as complexidades da vida adulta, as responsabilidades financeiras, as oportunidades educacionais que Ricardo pode oferecer nos Estados Unidos." Ela fez uma pausa, olhando para a filha. "Ela não compreende que às vezes amar significa fazer sacrifícios dolorosos. E você acha que crescer sem o pai não é um sacrifício doloroso para ela?" Isabela se intrometeu, incapaz de ficar calada. "Você acha que dinheiro e oportunidades compensam a ausência paterna?" Patrícia se virou para ela com olhos flamejantes. "Você não tem filhos", Patrícia disse com crueldade calculada. "Não sabe o que é acordar de madrugada preocupada com o futuro de uma criança, não sabe o peso de tomar decisões que vão afetar toda uma vida." Isabela sentiu a crítica como um soco no estômago, mas não recuou. "Você tem razão, eu não tenho filhos", Isabela admitiu. "Mas sei o que é crescer sentindo que não era prioridade suficiente para alguém ficar. Sei o que é se perguntar por que certas pessoas escolheram estar longe em vez de perto." Suas palavras carregavam uma dor pessoal que silenciou temporariamente a sala. Sofia, que havia escutado toda a conversa com a atenção de uma criança inteligente, soltou a mão de Isabela e se posicionou entre os pais. "Parem de brigar por minha causa", disse com uma determinação surpreendente para sua idade. "Eu não quero ir para longe do papai, mas também não quero deixar a mamãe triste."
A declaração honesta de Sofia cortou através de todas as discussões adultas, lembrando a todos do verdadeiro centro daquela disputa. Rodrigo se ajoelhou na altura da filha, segurando suas mãozinhas pequenas. Princesa, o que você quer? Se pudesse escolher, como gostaria que as coisas fossem? Sofia pensou por um momento com a seriedade de uma miniatura adulta. Eu queria que você, mamãe e Ricardo fossem amigos, disse finalmente, e que eu pudesse ficar com vocês dois sempre que quisesse, e que Isabela ficasse também, porque ela é legal e faz você sorrir de verdade. A simplicidade de seu desejo contrastava brutalmente com a complexidade da situação dos adultos. Patrícia suspirou profundamente, e Isabela percebeu que pela primeira vez ela estava realmente ouvindo a filha. Sofia, o papai e eu não conseguimos ser amigos como antes, explicou com mais gentileza. Às vezes, os adultos magoam uns aos outros sem querer, e fica difícil consertar. Sofia assentiu, como se entendesse mais do que eles imaginavam. Mas vocês não precisam ser casados para serem meus pais, Sofia disse, com lógica infantil irrefutável. Pedro, da minha escola, tem pais separados e ele fica com os dois. Por que eu não posso? A pergunta simples expôs a artificialidade de muitas das justificativas adultas que haviam sido apresentadas. Rodrigo se levantou e olhou diretamente para Patrícia. Ela tem razão, disse. Nossos problemas conjugais não deveriam privar Sofia do direito de ter ambos os pais presentes. Estou disposto a ir à justiça se necessário, mas preferiria que chegássemos a um acordo que seja melhor para ela. Havia uma determinação em sua voz que Isabela não ouvira antes. Patrícia ficou em silêncio por longos minutos, claramente travando uma batalha interna. Isabela percebeu que por baixo da dureza havia uma mãe que genuinamente queria o melhor para a filha, mesmo que suas definições de melhor fossem diferentes das de Rodrigo. Tudo bem, Patrícia disse finalmente, sua voz carregada de cansaço emocional. Vamos adiar a mudança por 6 meses. Você tem esse tempo para provar que pode ser um pai presente e responsável. Mas quero acordo formal, visitas regulares, pensão em dia, tudo devidamente documentado. Rodrigo assentiu imediatamente. Aceito todas as condições, disse. Só quero a chance de provar que posso ser o pai que Sofia merece. Isabela sentiu uma onda de alívio e orgulho, vendo Rodrigo finalmente lutar pela filha. Sofia correu para abraçar ambos os pais simultaneamente. Obrigada, disse com alegria genuína. Agora eu posso ficar com vocês dois. Depois se virou para Isabela. E você vai ficar também, não vai? Para ajudar o papai a ser o melhor pai do mundo? Isabela olhou para Rodrigo, que a observava com uma expressão que misturava esperança, gratidão e algo mais profundo que ela ainda estava aprendendo a reconhecer. Vou ficar pelo tempo que vocês precisarem de mim, ela respondeu, percebendo que estava fazendo uma promessa que mudaria completamente sua vida. Quando Patrícia finalmente partiu com Sofia, prometendo trazê-la para uma visita longa no final de semana seguinte, Rodrigo e Isabela ficaram sozinhos na varanda, observando o carro se afastar. Obrigado, ele disse simplesmente, segurando a mão dela, por me fazer lembrar que algumas coisas valem qualquer batalha. Isabela sorriu, percebendo que aquela tempestade que a trouxera até ali havia sido apenas o começo de uma jornada muito maior. A partir de agora, você não vai precisar lutar sozinho, ela respondeu, entrelaçando os dedos com os dele. E naquele momento, sob o céu estrelado da fazenda onde haviam se conhecido, ambos souberam que haviam encontrado algo que valia todos os riscos e desafios que o futuro pudesse trazer. 6 meses depois, a fazenda de Isabela havia sido transformada em um projeto de turismo rural próspero, onde famílias da cidade vinham experienciar a vida no campo. Sofia passava metade do tempo com cada pai, crescendo cercada de amor, natureza e a certeza de que era prioridade na vida de ambos.
E Isabela descobriu que às vezes o amor chega da forma mais inesperada, trazido pela chuva até a fazenda errada, que se revela ser exatamente o lugar certo onde você sempre deveria estar. Se você chegou até o final dessa história e ainda não se inscreveu, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. E me conta nos comentários, o que mais te marcou nessa história? Qual foi a maior lição que ela te trouxe? Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias tocam você. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce a cada dia. Até o nosso próximo encontro.